Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo, 8 horas e 56 minutos. Como o senhor falou no bloco anterior, esses produtos que estão vencidos, por exemplo, disponíveis nas prateleiras de estabelecimentos comerciais, podem gerar sérios problemas para os comerciantes, né? Isso gera uma infração, é uma infração à relação de consumo, qualquer tipo de violação em relação à oferta publicitária, restrição em relação, eventualmente, ao uso de cheque. Outra erro muito frequente que nós temos encontrado aqui é a questão da oferta publicitária inverídica, ou seja, leve 3 e pague 2, e aí a gente tem que calcular o preço individual e na realidade não está levando o outro produto de graça. O preço do produto que está lá na prateleira, quando ele passa no caixa, às vezes existe uma diferença de preço. Qualquer uma dessas infrações, Fábio, gera um auto, né? Além da apreensão do produto que é impróprio a consumo e é encaminhado para destruição, é possível uma aplicação de sanção, normalmente uma pena de multa, e a multa mínima atualmente é de R$ 550, podendo chegar a 3.000 FIRs. Isso representa 8 milhões de reais. Nossa. Nós já tivemos estabelecimentos aqui em Poços de Caldas multados em 140 mil reais. Por quê? Para cálculo da multa, existe uma tabela que leva em conta a vantagem oferida, ou seja, em detrimento de um ou de vários consumidores, a natureza da infração. A natureza da infração, segundo uma tabela definida pelo Ministério da Justiça, pode ser uma infração leve, média, grave ou gravíssima, e o faturamento da empresa no exercício. Ou seja, se nós fiscalizamos 2 estabelecimentos, um ao lado do outro, no mesmo ramo comercial, e com o mesmo tipo de infração, a multa de um pode ser maior e será uma multa diferente da do outro. Por quê? Porque o faturamento de um é diferente do faturamento de outro. Então não dá para nós sabermos antecipadamente qual que é o valor da sanção, porque leva-se em conta esses 3 critérios. Dr. Sidney, o senhor, melhor do que eu, muito bem sabe, nosso país ele é repleto de leis, talvez um dos mais legalistas do mundo, não sei se esse é o termo correto a ser usado. Nesse sentido, tem um dos tópicos que o senhor coloca aqui na carta enviada da Associação Comercial. A gente tem um exemplo de 4 leis, algumas resoluções, decretos, etc. Isso não acaba dificultando aos comerciantes ao cumprimento da lei? Muito, Ricardo. Concordo muito contigo, e tanto que nós tomamos a iniciativa. A fiscalização da relação de consumo não é uma armadilha para o fornecedor. Então, por uma questão de lealdade, nós enviamos à CIA esse checklist. E ali, inclusive, está disponibilizado na página da Associação Comercial, que é a ciapossos, né, .com.br. Está lá também esse checklist, assim como nos formulários de fiscalização, e lá nós acrescentamos os vários dispositivos legais. Infelizmente, existe um emaranhado de leis e o Brasil realmente tem essa profusão de leis e é um país de péssima execução das leis. Então, nós tomamos realmente a iniciativa. Alguém fala assim, mas por que vai alertar o fornecedor que ele será fiscalizado? Né? Porque a fiscalização não é uma armadilha e por uma questão de lealdade e preocupação com o consumidor, considerando que o fornecedor não tem, às vezes, esse acesso completo a todas as informações, nós fizemos esse checklist e ali tem todos os dispositivos aplicáveis à espécie, como uma maneira até do fornecedor se acautelar, né, e se enquadrar naquilo que a legislação determina. Onde está disponível o checklist, Dr. Sidney? Está disponível na página, Carol, do Ministério Público. Quando nós acessamos lá consumidor, fiscalização, todos os formulários de fiscalização estão ali à disposição, e esse resumido na página da Associação Comercial é a CIA. Eu não sei se é a ciapocos.com.br ou a ciapocos.com.br. Na ferramenta de busca, acho, né? A CIA Poços de Caldas. Com certeza que acha. Eu tenho bastante participações. É a dona Margarida, da Chácara Santa Clara. Um abraço, disse dona Margarida. Está com 40 internos no momento, inclusive menores. Espero uma visita sua, Dr. Sidney, por lá, tá? Também quero mandar um abraço para dona Margarida. O Sebastião, do bairro Santana, disse que tem muitos supermercados que não colocam mais preço nos produtos nas prateleiras. Quando ele vê, o que ele pode fazer? A quem ele se dirige? Deve acionar a fiscalização do PROCON, 3714-8840, é o telefone do PROCON regional, do PROCON Poços, que nós deslocaremos ali uma fiscalização. Existe uma fiscalização preventiva, mas o grande fiscal é realmente o próprio consumidor. O próprio consumidor deve alertar ali o fornecedor, fala assim, olha, encontrei um produto aqui vencido, encontrei aqui um produto sem preço, né, para ver se o fornecedor, ou seja, o comerciante, se importa em bem atendê-lo. Mas, em precisando, nós estamos à disposição. A Helena, do bairro Santa Lúcia, disse que tem um diretor de uma clínica da cidade que está mantendo aí relacionamento amoroso com uma interna menor,
quem ela procura para denúncias? Todo o relacionamento envolvendo o adolescente, ele está sob a supervisão dos pais, né? Agora, o adolescente internado, se for adolescente internado, existe uma promotoria da infância e da juventude, uma promotoria também que cuida da área da saúde. Até a dona Margarida falou ali da visita aos internos, aos drogaditos, mas eu não exerço as atribuições dessa área da saúde, é o doutor Eduardo Bustamante, e ali nesse caso também em relação às supostas violações envolvendo adolescente, além da questão policial, e a polícia é acionável pelos meios de todos conhecidos, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, eu não sei aqui te informar o telefone, mas fica ali no edifício Manhattan, no 3º andar. Ok, é só um detalhe, o endereço do site da CIA, aciapocos.com.br, para as pessoas poderem acessar aí as informações que o Dr. Sidney falou. Vai lá, Carol. Mais uma participação, o José, do bairro Boa Esperança, diz que alguns postos de combustíveis da cidade, inclusive com bandeiras BRs, comercializam gasolina com cheiro de querosene. Ele quer saber em qual órgão reclamar e como deve proceder. A PROCON, né? É nossa obrigação mesmo. Inclusive... Falou com quem quer saber dessa história. Inclusive, nós temos casos de autuação aqui, até agora uma autuação recente no posto BR, o grande revendedor da cidade, autuado por revender produto impróprio para consumo. Nós não fazemos a divulgação para não expor o fornecedor e tudo mais, mas quando eu dei aquele dado estatístico das multas, que nós temos em multas já pagas mais de 660 mil reais, o senhor pode acreditar que no bolso ele sente. Muito bem. Os estabelecimentos comerciais, Dr. Sidney, eles são obrigados a prestar um atendimento preferencial no caso de idosos, gestantes, assim como nos estabelecimentos bancários? É imposição legal, né, Ricardo? Na realidade, toda delegação de poder público, a empresa que há um alvará e tudo mais, por diretriz, deve se privilegiar o atendimento da pessoa com mais de 60 anos, do idoso, da gestante e das crianças, quer dizer, das mães com crianças de colo ou pais. Então, na questão da interpretação, em alguns locais é obrigatório, né? Nos outros, por extensão, a gente entende que também é aplicável, apesar da norma não ser clara nesse sentido. Doutor Sidney, então, as pessoas podem se dirigir ao Manhattan? Tem algum telefone, por exemplo, para quem quiser fazer contato com o PROCON? O PROCON, lá no Manhattan, estão todas as 7 promotorias de justiça. Nós temos promotorias criminais no 1º andar e o PROCON tem uma sala também no 1º andar do edifício Manhattan, no telefone, repito, 3714-8840. A nossa fiscalização é uma fiscalização coletiva e preventiva. Então, se alguma pessoa foi lesada numa relação de consumo, nós não temos como tutelar esse direito. A pessoa deve, individualmente lesada, se dirigir ao PROCON municipal ou buscar a tutela judicial, até 40 salários mínimos no juizado especial, independente até do auxílio do advogado, quando a demanda é até 20 salários mínimos, e acima disso, com o auxílio, e sempre é adequado o auxílio de um advogado. Então, o PROCON está lá também no edifício Manhattan, assim como as outras 7 promotorias de justiça. O PROCON, vale salientar um detalhe, porque as pessoas podem se confundir, porque tem o PROCON municipal também, né? Então, existem esses 2 PROCONs, cada um operando em um âmbito, pode-se dizer assim, não é isso, doutor Sidney? Quais são as principais diferenças? Pode, Fábio. Na realidade, toda a legitimação dos PROCONs e dos vários órgãos de defesa do consumidor, nós chamamos juridicamente isso de concorrente e disjuntivo, ou seja, o PROCON municipal pode fiscalizar uma loja, e já aconteceu aqui em Poços, falou, por exemplo, não existe nenhum problema na vitrine da loja. Uma semana depois, o nosso PROCON foi fiscalizar e autuou a loja, e a defesa até da loja falou assim, mas o outro PROCON falou que estava correto. Qual é a decisão que prevalece? Prevalece a decisão que mais beneficia o consumidor, né? Mas qual que é basicamente a diretriz de atuação? O PROCON municipal trabalha muito bem dos mais ativos e atende a demanda basicamente individual, a pessoa ali lesada ali na sua relação de consumo, enquanto nós do PROCON regional não temos como defender o cidadão lesado na relação de consumo A ou B ou C. A nossa fiscalização, portanto, ela é uma fiscalização coletiva e normalmente preventiva, feito espontaneamente ou quando alguém afirma que há alguma irregularidade. Isso acaba caindo naquilo que a gente comentou, a questão da legislação, né? Verdade. E direito, infelizmente, não é ciência exata, às vezes a interpretação de um é diferente da interpretação de outro. Tem recordista de reclamação do PROCON estadual?
No PROCON estadual, no PROCON nacional, na realidade, né, existe uma relação de fornecedores autuados, isso também está disponibilizado na página do Ministério Público. Como tem o cadastro do SPC, que todo fornecedor comerciante conhece, existe um cadastro procedimento também, inverso. Exatamente, dos maus fornecedores. Também isso está disponibilizado, as pessoas podem acessar esse cadastro das empresas autuadas. Quais são os segmentos dos recordistas? Basicamente telefonia e serviços financeiros, serviços bancários. Esses são os campeões de reclamação em âmbito nacional. Hors concurso, sempre. Infelizmente. Carol, tem mais participações, eu tenho sim. Primeiro, deixo você aqui a participação do Aldre, parabenizando o Dr. Sidney pelas aulas de consumidor e quis ter uma pessoa que sabe alguma coisa, ele é um show em conhecimentos. Também tenho aqui o Rafael da CEDET, mandando um abraço para todos nós e dizendo finalmente um corintiano no meio de tanto flamenguista. Pois é, Rafael, mas não tá fácil aqui não, viu? No ar até fica fácil, mas são os dois corintianos, porque tem um ali, olha, tem um ali que tá me filmando agora também. Mas quando ele chegou, ele sabia que eu sou flamenguista. Aí ele falou alguma coisa, falou, não, mas um flamenguista. Aí o Ricardo falou, mas peraí, doutor, eu também sou. Mas peraí, a Carol falou, mas doutor, eu também sou. Então meu filho, somos em maioria. Ainda tem o Theo aqui também, que também é flamenguista. O Fábio e a Elaine aqui do Country Club também diz que a lei que o Dr. Sidney assinou e foi aprovada com relação ao passe escolar há mais de um ano não foi cumprida. E o que ele pode falar sobre isso? Isso realmente foi uma novela, porque desde 2005, quando nós fizemos o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público, em relação à licitação do transporte coletivo, nós pedimos que fosse estendido esse benefício aos estudantes da rede pública, porque nós não podemos discriminar, aos estudantes da rede particular também. Foi mandado um projeto de lei em 2007, a legislatura passada rejeitou a extensão desse benefício. Na atual legislatura, logo no início da administração, o prefeito Paulinho Coruminas encaminhou um projeto de lei dentro da diretriz que a promotoria entendia adequada. Na Câmara, acabou passando por uma emenda vinculando o benefício à criação ou à arrecadação da verba publicitária do Busdoor. Infelizmente, a arrecadação não foi suficiente, né? E ali a lei ficou aprovada, mas não teve eficácia. E agora saiu na semana passada a publicação da nova lei, com um benefício puro e simples, e eu acredito agora que é só uma questão de implementação. Então, portanto, consulte, desde a semana passada a lei fora aprovada. Coisa boa. Eu gostei aqui de uma opinião aqui que veio pela internet, mas não é exatamente em relação a isso. O que eu quero saber, doutor, é que em relação ao sistema integrado, por exemplo, que gerou tanta dúvida na população e também, em algum momento, algumas reivindicações, como foi o início e como foi o desfecho? O senhor pode nos relembrar? Posso sim. Rapidamente, por favor, porque o nosso tempo acabou. É difícil falar para eu falar rapidamente, né? Desculpe, mas é porque eu extrapolei essa pergunta, já tive ordem para acabar aqui. Eu não vou extrapolar a resposta, mas o grande problema, a Promotoria do Patrimônio Público, que eu ocupo atualmente, devo ocupar somente até o final dessa semana, nós recebemos uma delegação, porque eu não era promotor do patrimônio público, lá no ano de 2000, em que, com vistas a fazer uma nova licitação para a concessão do transporte coletivo, cujo contrato vencia somente em 2004, lá em 2000 eles anteciparam a licitação. A Procuradoria me delegou essa atribuição e nós questionamos judicialmente isso, foi deferido uma liminar. O processo, infelizmente na Justiça, foi um processo extremamente demorado. 2004 venceu o contrato, não tinha a licitação definida, estava questionada pela minha Promotoria de Justiça. Nós acabamos celebrando um termo de ajustamento de conduta, por quê? Porque no ano de 2004, mesmo contra a recomendação da Promotoria de Justiça que eu assinei, o então prefeito em 2004 assinou a concessão do transporte coletivo por 25 anos. Doutor Paulo. O Paulo Tadeu. Por 25 anos, concedendo à concessionária do transporte coletivo circular e 25 anos a mais com exclusividade da exploração do transporte, o que nós questionávamos, né? Visando equacionar e considerando que a ação ainda estava em andamento e visando evitar que a ação fosse extinta, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta colocando lá várias condicionantes. Esse TAC foi feito no doutor Sebastião? Foi no ano de 2005 que foi assinado esse TAC, foi disponibilizado inclusive no site da Prefeitura, foi lá reduzido de 25 para 15 anos, foi, o prazo de concessão, foi feita uma confissão pelo município que a nova licitação
deve seguir a ausência de exclusividade, a escolha do vencedor pelo menor valor da tarifa, o maior pagamento pela concessão e algumas medidas compensatórias em relação ao transporte, aquele transporte exclusivo das 3 vans para os deficientes, e também nós colocamos lá no bojo a questão da meia passagem. Infelizmente, eu acredito que eles me deram a volta, né, como se diz aí no popular, assinaram o TAC e mandaram lá para a Câmara o projeto de lei logo em 2007, e os senhores podem observar lá na legislatura passada, foi rejeitado liminarmente essa extensão do benefício aos estudantes, e agora na atual gestão do prefeito Paulinho Coruminas, que sempre em relação à promotoria de justiça é um prefeito da qual, tanto que eu sumi da mídia, né, porque ele não me deu trabalho nenhum, né, é um prefeito nota 10 em relação à gestão pública, e nós fiscalizamos intensamente, e tudo que nós encontramos de irregularidade, nós mencionamos, e ele acabava acatando, o que facilita muito o trabalho do Ministério Público em prol da coletividade. Ele acabou encaminhando esse novo projeto de lei que passou por essas modificações que eu mencionei há pouco. Doutor Sidney, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado, grato pelas suas respostas brilhantes hoje, viu? Desde o início. Muito bem colocadas as suas palavras. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu até havia dado um stand-by aí na mídia e tudo, dando oportunidade para os outros 6 promotores também desenvolverem aí a sua prestação de contas à comunidade, mas isso, infelizmente, como não acontece com frequência, abre espaço para que eu possa, pelo menos, dar satisfação daquilo que a promotoria faz, e faz muito, e nós estávamos a trabalhar igual mineiro, ou seja, trabalhando em silêncio, mas eventualmente nós temos aqui que dar a cara a tapa, né, para ouvir as críticas e para ouvir também as sugestões. Amanhã tem mais Dr. Sidney Boccia na mídia, na Rádio Libertas, de meio-dia a 1, 99,5 FM, e à tarde no programa Carol Online. Fábio, para a gente poder esclarecer aos nossos telespectadores essa questão da descriminalização, que eu acho Passamos que muito é do muito tempo hoje. Importante. O diretor vai bater. Ricardo, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, uma boa noite. Tchau, Carol. Boa noite, Fábio, até amanhã. Até amanhã, tchau.